entrou a notificação agora. Entrou? Hora entra, hora não entra. Verdadeira bagunça isso. Jussara já está assistindo. Tá lá. Oi, tô de volta. Ok. Onde Pena entrou. Botou um cachorro. Bom, vamos começar. Não sei o que é. Então hoje nós vamos falar sobre. Vamos chamar de. Não sei que nome que eu boto para isso. Que é o primeiro Essa bloco, é a 11ª, né? Não, essa é a 12ª, né? Ué, não eram 12? 13. Ah, tá. Não é 13. Então nós vamos ter o primeiro bloco, né? Que a gente falou até. Bem-estar, medicina, tal. Depois nós fomos para a doença geral, depois. Bom, sei que hoje nós vamos falar sobre um bloco chamado doenças específicas, né? Então vamos falar sobre sistemas e só vamos abordar só o respiratório, porque essa questão aí do coronavírus tem a ver com o sistema respiratório, né? E vamos abordar que assim é o caso que eles ficam mais preocupados, que é a pneumonia, tá? Bom, pneumonia é uma inflamação nos pulmões provocada por bactérias ou vírus, né? Agora vamos ver como é que o medicina desenvolve isso. Quando uma pessoa contrai gripe, uma vez que se suspende a purificação da maneira como foi dito, né? Ou seja, através de remédios e outros métodos, diminuirá um pouco a quantidade de toxinas retidas, mas a grande parte irá subsistir. Além de se solidificarem novamente, lhes serão o quê? Adicionados esses novos tóxicos desses remédios que foram tomados, né? E todas as vezes que se contrair gripe, as toxinas aumentarão progressivamente. Quando atingir certo limite, ocorrerá a purificação de uma só vez. Isso é a pneumonia. E é também o princípio da dívida explicada no item anterior. Uma das características principais da pneumonia é, antes de tudo, o acúmulo de grande quantidade de escarro dentro do pulmão. Por causa disso, o ruído da tosse é intenso. Esse ruído é o som produzido pelo escarro, conforme o movimento dos tecidos pulmonares na respiração. A dificuldade de respiração acontece porque, com uma grande quantidade de catarro, o volume do interior do pulmão diminui, né? E com isso, para inspirar a quantidade necessária de ar, é preciso respirar mais rapidamente, certo? Com base nesse princípio, no caso da pneumonia, deixando-os a seguir o seu curso sem fazer tratamento algum, a quantidade necessária de catarro será expectorada e a pneumonia será curada normalmente. Mas trata-se de uma simples pneumonia que, mesmo sem maiores cuidados, é curável. Entretanto, no tratamento médico, tenta-se cortar a purificação utilizando-se de vários recursos. Principalmente se tratando de pneumonia. No tratamento médico, utilizam-se remédios fortíssimos, pois como eles possuem forte veneno, são bastante potentes para suspender a purificação. Dessa maneira, surge violento atrito entre a forte purificação e potente suspensão da mesma, que será acompanhada por uma dor muito intensa. Por causa disso, e também pelo desgaste físico, devido à diminuição de apetite, por exemplo, né? Da febre alta, né? Chega-se à morte por fraqueza. E é por essa razão que não sei que palavra a usar para falar do erro da medicina. Conforme exposto, a pneumonia é uma purificação muito forte, porque a resistência física é grande.
Nas pessoas menos resistentes, a purificação se dará mais amenamente. Essa purificação é a tuberculose. Entretanto, os princípios científicos não são absolutos, estão sempre em mudança. Durante longo tempo, por exemplo, acreditou-se que a pneumonia era transmissível. Acreditou-se que ela era transmissível. Atualmente, no entanto, vigora a tese de que ela não é transmissível. A pneumonia é uma doença muito frequente e o exame também é extremamente simples. Na parte inferior do pulmão, exatamente a parte que corresponde à região abaixo dos seios, acumula-se pus, ou seja, catarro. Colocando a mão embaixo dos seios, sentiremos que o local está quente como fogo e por isso a doença é facilmente identificável. Os sintomas da pneumonia são ruídos na garganta, tosse e grande quantidade de catarro. A febre fica em torno dos 40 graus. Isso porque a pneumonia é a mais intensa e radical forma de purificação. Podemos dizer que é uma gripe muito forte. Por esse motivo, ela ocorre justamente nas pessoas saudáveis. Isto é, acontece porque a pessoa é saudável. É uma grande purificação. Tem muitas vezes a pessoa diz assim, o cara às vezes diz assim, eu tô velho, não pego nem gripe, não pego, tá ruim mesmo. Né? Você não tem como purificar, você não tem mais corpo para purificar, só tá botando para dentro. Né? Quando o pus da região cervical dos ombros, dissolvido pela febre da gripe, espalha-se pela região peitoral, acumula-se momentaneamente na parte inferior do pulmão devido ao seu peso, né? E depois ele é novamente dissolvido pela febre e, atravessando os alvéolos pulmonares, é eliminado em forma de catarro. O ronco existente deve-se à permanência de catarro no pulmão, quando é do lado direito, no pulmão direito, quando é do lado esquerdo, no pulmão esquerdo. No caso do tratamento, a pneumonia melhora facilmente fazendo-se a purificação do local abaixo dos seios. Em pouco tempo, a temperatura volta ao normal. Se aplicarmos o tratamento cerca de 1 hora, ele voltará à normalidade com uma só aplicação. Basta fazer a experiência, né? Eu já curei um caso de pneumonia em 1 semana e sem que a pessoa parasse de trabalhar. É muito frequente uma pneumonia virar bronquite. Isso acontece porque quando o doente com pneumonia usa antitérmicos, o catarro que não foi totalmente dissolvido desce e aloja-se na região dos brônquios. A pneumonia mostra-se persistente quando se usa antitérmicos. O catarro ficou por se dissolver, não consegue ser expelido, permanecendo preso dentro do pulmão. Nessas pessoas, o ronco é bem audível e é comum pensar-se que se trata de um estágio avançado de tuberculose pulmonar. Entretanto, como o catarro já passou de uma vez pela ação purificadora, ele é facilmente dissolvido. Algumas vezes, embora as pessoas sejam dadas como curadas da pneumonia, a cura não foi completa. As pessoas têm febre na região abaixo dos seios, sinal de que ainda resta catarro nesse local. Existe ainda o derrame parapneumônico. Trata-se também de pus acumulado na parte inferior do pulmão. O pus vaza e parte dele penetra na pleura. A cura também é bem rápida. Como esse tipo de pneumonia é muito comum nas crianças, é chamado de pneumonia infantil. A pneumonia infantil, assim como a dos adultos, caracteriza pela dificuldade respiratória, chiado, febre alta e outros sintomas. É sem dúvida um processo de purificação muito severo. Os médicos utilizam um método poderoso para detê-la, acarretando às vezes a morte da criança através do nosso tratamento. No entanto, em 1 semana obtém-se a cura completa. A pneumonia infantil é análoga à pneumonia dos adultos e por isso vou dispensar comentários a respeito, mas geralmente ela demora mais tempo para se sarar. Bom, falamos sobre o sistema, agora vamos falar sobre uma coisa chamada as coisas que são infecciosas. Vamos tratar das não venéreas e vou ficar limitado à gripe, mas vamos falar um pouquinho antes desse negócio de infecciosa. A palavra pus é citada aproximadamente 300 vezes neste volume, em 70 situações diversas, como natalidade controlada, esterilidade, esfriamento com gelo, diabetes. Quer dizer, eu fiz questão de contar essas coisas, entendeu? Então, foi 70 situações diversas e foram 300 vezes
se falando na palavra pus. Bem como além do pus são usados vários termos da medicina convencional, apresenta-se um pouco o que ela descreve. Então vamos falar sobre isso. Inflamação é uma resposta de proteção do organismo contra uma agressão, cujo objetivo é livrar o organismo do agente agressor e das consequências desta agressão. Trata-se de uma reação dos vasos sanguíneos que conduz a um acúmulo de líquidos e leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, no tecido extravascular. A inflamação atua no sentido de destruir, diluir e bloquear o agente agressor e também desencadeia uma série de eventos que, na medida do possível, cicatriza e reconstitui o tecido lesado. Sem a inflamação, as infecções não seriam assustadas e as feridas jamais cicatrizariam. Entretanto, a inflamação e a reparação podem ser nocivas em situações, por exemplo, de hipersensibilidade contra a mordida de inseto, droga e toxina, bem como algumas doenças crônicas, como artrite reumatoide, fibrose pulmonar ou articular. Nas inflamações são usadas anti-inflamatórios. O sufixo "ite" significa inflamação. Assim, bronquite, faringite, pancreatite, apendicite, meningite, tendinite, labirintite, quer dizer inflamação dos broncos, da faringe, do plâncar, apêndice, meninge, tendões e labirinto, respectivamente. Nem sempre corresponde com o nome como poliomielite e cistite, que são inflamações da medula espinhal e da bexiga. Às vezes, a infecção é causada por micro-organismos, tais como vírus, bactérias, fungos, parasitas, virions e prions, que invadem o organismo e se multiplicam. A invasão pela maioria dos micro-organismos começa quando eles aderem às células dos indivíduos. A aderência é um processo muito específico, envolvendo conexões do tipo chave-ferradura. Chave-fechadura. Ferradura, não? Chave, fechadura, certo? Entre a célula humana e o micro-organismo. Alguns micro-organismos que invadem o corpo produzem toxinas, isto é, venenos que afetam células próximas ou distantes. O médico, ao identificar alterações no sangue, no coração, pulmões, cérebro, rins, fígado ou nos intestinos, pode determinar se o indivíduo apresenta uma infecção em alguma parte do organismo. Geralmente, a infecção leva à formação de pus, num processo conhecido por supuração. O pus é uma secreção de cor amarelada ou amarelo esverdeada, frequentemente mal cheirosa, produzida em consequência de um processo de infecção bacteriana e constituída por leucócitos ou glóbulos brancos em processo de degeneração, plasma, bactérias, proteínas e elementos orgânicos. O excesso de pus pode levar a sérias consequências, como a formação de fístulas, abscessos, entre outros. O pus é liberado em consequência de feridas inflamadas ou em algumas doenças de pele, como, por exemplo, o furúnculo. Fístula é a comunicação entre um órgão e um meio externo, e ou dois órgãos entre si devido a um agente patológico. Abscesso é o acúmulo localizado de pus num tecido, formando uma cavidade delimitada por uma membrana de tecido inflamatório. O líquido purulento que a preenche se forma em virtude da desintegração e morte do tecido original, micro-organismo e leucócito. Um abscesso formado a grande profundidade aumenta de volume consideravelmente antes de provocar sintomas. Como passa desapercebido, é provável que a partir dele se dissemine a infecção por todo o organismo. Dado que os abscessos e tumores costumam causar os mesmos sintomas e produzir imagens semelhantes, é habitualmente necessário, para se chegar a um diagnóstico definitivo, colher uma amostra do pus ou então extirpar o abscesso cirurgicamente para o examinar ao microscópio. Muitas vezes um abscesso cura-se sem tratamento ao rebentar e esvaziar o seu conteúdo. Em certos casos, ele desaparece lentamente sem rebentar, ao mesmo tempo que o organismo elimina a infecção e absorve os resíduos. Por vezes pode ficar uma elevação dura, como os abscessos não recebem sangue, os antibióticos não costumam ser muito eficazes. Furúnculo.
Furúnculo é uma doença de pele causada pela inflamação dos folículos pilosos, resultando numa acumulação localizada de pus e tecido morto. Estudos demonstraram que em todas as infecções há a presença de uma inflamação. Contudo, nem todas as inflamações são infecções. A inflamação é definida com a presença de um edema, um inchaço, uma hiperemia, que é a vermelhidão, né? Hiperestesia, que é dor ao toque, né? Aumento de temperatura no local e, às vezes, perda de função. Assim, uma simples queimadura do sol já produz uma inflamação, pois a pele fica vermelha, ardida, quente e inchada. Mas, em princípio, não existe infecção, pois não há bactérias, vírus ou outros organismos microscópicos causando essa inflamação. Já uma amidalite aguda, popularmente conhecida como dor de garganta, apresenta na garganta todos os aspectos da inflamação. Nas infecções são usadas antibióticos, como tuberculose pulmonar e extrapulmonar, são infecções nos pulmões e no sistema nervoso central, rins e ossos. Então se poderia pensar que o sufixo "ose" quer dizer infecção, porém é fácil de constatar que isso não é verdade. Vide neurose, não tem nada com infecção, que não é uma doença infecciosa. Esse sufixo significa degeneração. Tá? Diapedese é a passagem do leucócito dos capilares sanguíneos para o tecido conjuntivo, faz por atravessamento da parede capilar. Esse processo geralmente ocorre quando uma área é danificada e o processo de inflamação é necessário. Por diapedese, os neutrófilos e monócitos são atraídos até o local da inflamação, passando a englobar e destruir aquelas fagocitoses, né? Os agentes invasores, a diapedese, saída dos glóbulos brancos dos capilares sanguíneos, e a fagocitose fazem dois neutrófilos a linha de frente no combate às infecções. Então, nesse item das infecções, nós vamos tratar da não venérea e vai ser a gripe. Tá? Depois ele faz as infecções, as perturbações espirituais e termina. Bom, não precisava falar apenas da gripe. Falar em infecções não venéreas, você pode falar de amidalite, beriberi, catapora, também varicela, coqueluche, né? O tosse comprida, às vezes, que eles chamam. Difteria, o grupo também, doenças tropicais, febre tifoide, gripe, lepra, sarampo, tuberculose, faringeal principalmente, garganta, né? Intestinal, óssea, pulmonar, renal, vesical e tal. Vamos falar sobre a gripe, que é o que pega, né, na questão do coronavírus. A gripe é uma doença contagiosa marcada por espirro, tosse, febre, etc. Assim, vamos ver o que o Samba fala. À medida que o corpo espiritual vai sendo purificado, as máculas, ou seja, as toxinas, concentram-se em alguma parte e tentam ser expelidas do corpo material. O local da concentração não é definido, mas a maior parte das toxinas concentra-se na região cervical. Mas por que as toxinas se concentram na região cervical? É porque a maioria dos órgãos importantes do corpo está acima da região cervical. E também porque o sangue pus tem a propriedade de se concentrar nas partes nervosas mais utilizadas. Por isso, a maioria das toxinas, isto é, esses nódulos, concentram-se nas glândulas salivares, nos gânglios linfáticos da região cervical, nas amígdalas, na região dos ombros, etc. O pus líquido, com o passar do tempo, transforma-se em nódulos. Assim, a atividade natural do corpo elimina essas aglomerações de nódulos pelo meio mais eficaz e mais fácil e hábil, né? Conhecido pelo nome de gripe. A gripe é realmente a ação purificadora mais simples e prática conhecida pelos céus. E qual é o método pelo qual se realiza a purificação? Inicialmente, para facilitar a eliminação do pus solidificado, que são os nódulos, é ativado o método de solução chamado febre. Por conseguinte, a febre tem a função de linha de frente mais importante da ação purificadora.
A matéria dissolvida é o catarro e a coriza, que são eliminados pela boca e pelas fossas nasais. Assim, nada melhor que pegar uma gripe e ter febre. O ser humano possui essa excelente força de purificação. E quando não é pela gripe, os nódulos podem concentrar-se nas amígdalas para serem eliminados. Por isso, as amígdalas são muitíssimo necessárias. E a gente tira ela, eu tirei também. É. Quando o pó líquido se concentra nessa região, surge a febre para dissolvê-lo. Como as pessoas abaixam a febre com antitérmicos, esfriamento com gelo, né, e outros meios, o pus líquido fica por dissolver e se solidifica. Essa é a causa das amígdalas hipertrofiadas. Dizem que as amígdalas hipertrofiadas precisam ser operadas, mas é verdade que elas foram criadas pelos métodos antitérmicos. Na antiguidade, com certeza, não existia essa doença. Creio que ela surgiu depois que apareceram os métodos antitérmicos. Finalmente, o último ponto, então, vamos falar sobre essas perturbações espirituais. Guardem, pois, no fundo do coração esta verdade. Nenhum espírito negativo tem poder para aproximar-se de pessoas cujo organismo esteja livre de toxinas e tenha a alma pura e fortalecida. Através da minha experiência com inúmeros doentes, concluí que todas as pessoas que apresentam deficiência mental, sem exceção, possuem nódulos protuberantes nas glândulas linfáticas da região cervical, no lado direito e no lado esquerdo, e também na região da medula oblonga. Oblonga. A psicologia desses doentes extrapola os limites da normalidade, de modo que eles não conseguem um perfeito discernimento. As pessoas que se irritam facilmente ou que gostam de brigas sempre têm nódulos nos ombros, isto é, têm ombros enrijecidos. As crianças nervosas, temperamentais, os bebês chorões também apresentam um grande enrijecimento nos ombros. À medida que os nódulos vão sendo dissolvidos, eliminados através do nosso método terapêutico, a natureza dessas pessoas se modifica. Os adultos passam a falar e agir com bom senso, tornando-se amantes da paz e da harmonia. As crianças tornam-se alegres e obedientes aos pais. Se o conjunto de indivíduos constitui a nação, e cada indivíduo, que é a unidade desse todo, deixar de apreciar o conflito, a nação, logicamente, tornar-se-á pacífica e amável. Mestre Sama diz o seguinte: dependendo da situação, dá para perceber claramente se a causa de uma doença é de ordem física ou espiritual. Quando se tratar de doenças mentais, não há erros. Mas não é só em casos de ataque epiléptico, não, porque os casos de paralisia em crianças também são unicamente espirituais. No entanto, nos casos que a imobilização ocorrer somente em uma das pernas, poderemos estar diante de um problema de ordem física. No estômago e intestino, raramente ocorrem problemas espirituais. No estômago e intestino, né? Mas já a maioria das doenças que acometem somente as mulheres, essas sim são de origem de ordem espiritual. Inclusive sofrem a influência dos espíritos vivos de homens, mas pela sensibilidade que se adquire com a prática do jorei, é possível se fazer a distinção do tipo do espírito que causa tais moléstias, principalmente as que afetam a região do útero. Vou falar agora sobre doenças espirituais, incorporações e encostos. Ele escreveu um artigo na emissão chamado Doença e Espírito. Começou assim: conforme já expliquei pormenorizadamente, a doença é o aparecimento e o transcurso do processo de purificação. Mas convém saber que existem muitas doenças de origem espiritual. Muitos têm falado sobre isso desde tempos remotos, havendo mesmo certas religiões que afirmam que quase todas as doenças têm origem espiritual. Através de pesquisa, entretanto, eu soube que a doença pode ser decorrente de ação espiritual ou ser um processo purificador. Também descobri, que entre os dois tipos há uma relação íntima e inseparável, pois o encosto do espírito enfermo limita-se ao local maculado do corpo espiritual.
Portanto, se este, pela dissolução das máculas, ficar purificado, né, até certo grau, não só desaparecerá a doença do corpo material, mas também será impossível o encosto do espírito enfermo, e a pessoa se tornará saudável física e espiritualmente. Desde épocas remotas, são muito numerosos os casos de incorporação, cujos tipos também variam bastante. Atualmente, as pessoas consideradas intelectuais julgam que se trata de superstição, além de não darem atenção ao fato. Né? Dão a palavra no sentido pejorativo. Entretanto, segundo meus estudos, a incorporação não é absolutamente superstição, podendo ser de espírito do bem ou do espírito do mal. O importante é distinguir quando se trata de um caso ou de outro. Há três tipos de incorporação: de divindade de nível elevado, médio ou baixo, de espírito de animais, que finge ser divindade, e de espíritos de seres humanos, humano, homem ou divindade, certo? No primeiro tipo, a divindade inclui-se, por exemplo, o espírito dos fundadores de religiões, né? A gente deu vários exemplos aqui. Então, se desenvolvêssemos a capacidade de discernir os tipos de incorporação e soubéssemos dispensar os devidos cuidados e orientações, a incorporação seria útil à sociedade humana. Mas deixo claro que, além desse discernimento ser quase impossível, se o conhecimento sobre o assunto for apenas superficial, as consequências poderão ser desastrosas. Então ele fala que na Europa, na América, né, estão realizando ativas pesquisas de parapsicologia, né? Então ele fala sobre isso aqui. Então eu vou mostrar que tudo isso tem profunda relação com a doença física. Em primeiro lugar, explicarei a verdadeira causa desse tipo de doença. Todos vão se surpreender. Mas como se trata da própria verdade, estou certo que compreenderão, a menos que se trate de um doente mental. A verdadeira causa da doença física é física, né? Psíquica é física. Ao mesmo tempo, fenômeno de encosto. Para os homens da atualidade que receberam uma educação materialista, talvez seja um pouco difícil entender isso, o que é plenamente justificável, pois lhe incutiram na mente que não se deve acreditar naquilo que não se vê. Não se vê, porém, a verdade é verdade. Mesmo que negue, se disserem que o espírito não existe, por ser invisível, terão de concluir o quê? Que também não existe o ar, não existe os sentimentos, não é isso? Também não se vê isso. Né? Bom, o espírito desse princípio, né, Bom, o espírito existe porque existe, né? Que ele chega a falar assim dessa maneira. O fenômeno de encosto também existe porque existe. Se não partirmos desse princípio, não poderei explanar a minha tese. Assim é melhor que aqueles que negam firmemente a existência de espírito não a leiam. Há pessoas que nos julgam supersticiosos, mas para nós elas é a opção. Portanto, consideramos-las dignas de pena. Mostrarei a seguir porque eu afirmo que a doença física psíquica, aliás, é um fenômeno de encosto. Muita gente se queixa de ter o pescoço e os ombros enrijecidos. Creio mesmo que quase todos os japoneses se queixam disso. Aliás, pela minha longa experiência, posso afirmar que todas as pessoas apresentam esse sintoma. É raro alguém dizer o contrário, mas em tais casos, o que acontece é que o pescoço e os ombros das pessoas se encontram tão rígidos que se tornam excessivos à dor. Esse enrijecimento constitui a verdadeira causa da doença psíquica. Posso imaginar o espanto e a surpresa dos leitores, mas creio que, com o desenrolar da explicação, vão acabar compreendendo. A Jussara colocou que ela foi diagnosticada com 5 anos com paralisia infantil. E agora ela sabe que foi o custo do avô materno dela que morreu de infarto fulminante aos 61 anos e eu era muito apegada. Fiquei 2 anos paralítica. Um bom exemplo, né? Quer dizer, o exemplo é bom, deve ter sido ruim para você. Lógico. Mas é muito interessante isso. Bom, analisando o pensamento humano, diremos que ele é constituído, né, de razão, sentimento e vontade, os quais levam o homem à ação. Certo?
Pensamento, palavra e ação, lembra? Né? O pensamento acaba levando o homem à ação. Né? A função da parte frontal do cérebro é comandar a razão. Bom, da parte posterior é comandar os sentimentos. Como prova disso, o amplo desenvolvimento da parte frontal da cabeça nas pessoas de raça branca indica a riqueza da razão. Ao contrário, as de raça amarela possuem a parte frontal estreita e a parte posterior desenvolvida, indicando a riqueza dos sentimentos. Todos sabem que a raça branca é a mais racional e a raça amarela a mais emotiva. A razão e os sentimentos estão sempre em luta dentro do homem. Se a razão vencer, não há falhas, mas a pessoa torna-se fria. Se o vencedor for o sentimento, os instintos ficam em liberdade, o que é perigoso. O ideal é os dois se harmonizarem e a pessoa não pender para um só lado, mas geralmente isso não acontece. Para o sentimento ou a razão se expressar em ação, seja grande ou pequena, necessita-se da vontade, aí lá embaixo, né? A qual provém de uma função situada em determinado ponto da zona umbilical. Essa é a origem de todas as ações e a união dos três elementos, razão, sentimento e vontade, constitui a trilogia do pensamento. O enfraquecimento espiritual na parte frontal da cabeça provoca insônia. Esta, na maioria das vezes, é causada por pontos solidificados na zona occipital direita que comprimem as veias. Como a insônia acelera o enfraquecimento espiritual, os espíritos aproveitam a oportunidade para encostar. A parte frontal da cabeça é a sede de comando do corpo, e o espírito, ocupando essa parte, consegue dirigir livremente o indivíduo. Ele tem interesse em utilizar a sua vontade, pois com isso se torna influente entre os companheiros. O ser humano nem pode imaginar como é grande esse interesse. Brevemente, baseando nas minhas observações, pretendo escrever sobre os espíritos de raposa. Isso também acontece com os petistas, né? Ele está falando assim, mas quer dizer, eles ficam assim doidos para dizer que é o que ataca mais, por exemplo, o Bolsonaro, né? Então os companheiros ficam ele fica todo orgulhoso perante os companheiros, né? Conforme eu vim explicando, a razão controla constantemente o sentimento, que é o instinto do ser humano, cuidando para este não cometer erro. Por isso, o homem pode, mesmo precariamente, levar uma vida normal, pois o instinto está sendo dominado pela razão que, funcionando como lei, mantém a ordem na vida. Portanto, se o homem perde a força dessa lei, o sentimento se desvia, livre e desenfreado, eis o que é a doença psíquica. Sabedor de que a lei está brilhando dentro da parte frontal da cabeça do homem, o espírito desejoso dominá-lo encosta num certo ponto, objetivando aquela região. É claro que se a pessoa estiver com plenitude de sua energia espiritual, não há possibilidade de encosto, de jeito nenhum. Né? Bom, a força da atuação do espírito é variável. Se na parte frontal da cabeça a energia espiritual da pessoa for de 100%, o encosto é impossível. Se for 90%, o espírito encostará 10%. No caso de se tornar 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, o espírito encostado conseguirá manifestar uma força de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Não é isso? Assim, o espírito encostado pode governar livremente o homem. Como explanei no início, o enrijecimento do pescoço e dos ombros comprime as veias e causa enfraquecimento espiritual, propiciando ao espírito encostado atuar na mesma proporção desse enfraquecimento. Atualmente, todo mundo está nessas condições. Pode-se dizer, portanto, que não há ninguém com energia espiritual total. Até aqueles que são respeitados na sociedade pela sua integridade moral têm deficiência de mais ou menos 20% a 30%. Às vezes acontecem coisas que nos levam a perguntar: por que uma pessoa tão maravilhosa cometeu tal erro? Será que não entendeu aquilo? Por que será que falhou? E outras perguntas semelhantes. A razão de tais atitudes está nos 20% a 30% de deficiência de energia espiritual da pessoa. Entretanto, essa porcentagem não é fixa, está constantemente oscilando. Mesmo quando tomam atitudes louváveis, os homens têm cerca de 20% de deficiência. Quando têm maus pensamentos e por algum motivo cometem um crime, estão com aproximadamente 40% de deficiência. Isso é o que vemos acontecer com frequência.
Quando retorna aos 20%, em geral, a pessoa se arrepende do que fez. Segundo o dito popular, ela foi tentada pelo demônio. O normal é ter-se de 30% a 40% de enfraquecimento da energia espiritual, mas conforme o motivo, a qualquer momento, essa porcentagem pode ultrapassar os 50%. Nesse caso, as pessoas cometem crimes inesperados. Um exemplo disso é a histeria, cuja causa sempre é o encosto de um espírito de raposa, o qual domina a razão. E levado pelo crime ou pela ira, atua com uma força que excede o limite de 50%. Assim, as pessoas fazem escândalos ou falam coisas incoerentes nas quais nem estavam pensando. Mas isso não continua por muito tempo, porque aquele limite de 50% novamente se reduz. Sendo assim, o homem deve fazer o possível para manter o limite de no máximo 30% de enfraquecimento de sua energia espiritual. Se chegar a 40% já se torna um pouco perigoso. Creio que, tomando conhecimento do que acabamos de explicar, poderão compreender perfeitamente porque há tantos criminosos hoje em dia. Como o espírito encostado é de animal, se a sua força de atuação ultrapassar o limite de 50%, temporariamente o espírito da pessoa ficará nas mesmas condições do encosto. Embora a aparência seja de ser humano, a diferença mais notável entre o homem e o animal é que o primeiro tem capacidade de reflexão, mas o segundo não tem. Em se tratando de doença mental, o ponto está localizado na nuca. É nesse local que, sem exceção, as toxinas se acumulam e pressionam as veias. Como consequência, surge uma anemia na parte frontal da cabeça. Dessa forma, cria-se um local propício à instalação de espíritos negativos, os quais passam a manipular livremente a pessoa. Portanto, esses dois problemas, a anemia frontal e a influência de espíritos negativos, são resolvidos facilmente pela eliminação da toxina na nuca. Para ajudar as pessoas com distúrbios mentais, em primeiro lugar, deve-se ministrar Jorei para que elas consigam dormir melhor. Assim serão também dissolvidas as toxinas acumuladas na nuca. Com isso, ocorre uma melhora da circulação do sangue na cabeça. Finalmente, o último parágrafo é: recentemente estão aumentando muito as doenças mentais nos Estados Unidos devido ao acúmulo das toxinas provenientes do uso intenso de medicamentos. Como já expliquei no início, essas toxinas solidificam-se na nuca, impedindo a circulação de sangue no cérebro. Se deixasse de usar remédio, com certeza essas moléstias desapareceriam. Tá? Vamos ver aí o que temos. Só a Jussara, por enquanto, que colocou essa coisa da paralisia dela. Foi interessante esse. Ela ficou 2 anos paralítica. 2 anos, né? Rapaz, esses. Falta gente, né? Assim, falta gente, tanto. Às vezes porque a emissora fala determinadas coisas, mas a gente está tão assim desligado, né? Nós estamos muito desligados, distante do mundo espiritual, da intervenção dele, né? De ver essas intervenções. Aí fica difícil a gente entender. Guarde bem isso que eu estou falando, porque amanhã eu vou passar por aí. Quer dizer, amanhã é o dia da finalização, vão acabar com... Acabar com o coronavírus. Coronavírus, pô. Então, quer dizer que é importante se nós pudéssemos acumular, guardar essas experiências todas, ter essa vivência, porque quando ele falasse, ficava fácil da gente entender. Mas às vezes não, é tão distante da gente que a gente acha que o Meixama está falando algo que como se fosse fantasia, entendeu? Isso é o que nós estamos pagando, né? Lembra do circo? Geralmente não tem ponto nenhum. Então você vai enxergar as coisas só com um círculo vazio, por exemplo, coronavírus. Com certeza só está enxergando só do ponto de vista material. Então nós fizemos tudo isso, não sei se nós começamos desde o que é saúde, do que é medicina, né? Do que é doença, botamos tudo aquilo basicão. Depois nós entramos na
Ó, depois entramos nas causas, lembra? Nos tratamentos, no diagnóstico. Agora estamos entrando, assim, nas coisas que o coronavírus está ocorrendo, né? Então é febre, é respiração, chegando a bronquite, podendo chegar a bronquite, Não, bronquite não, e pneumonia. pneumonia, eu falei. Eu falei uma outra que lá para trás, nós já falamos na febre, né, tal. Então agora até a gente tem que tomar cuidado, né, porque essas máculas acumuladas em determinadas ocasiões, ela pode dar origem a essas perturbações espirituais. E ainda confunde mais a situação, entendeu? Porque você vê, já está confundindo, que gente está dizendo assim, esse negócio aí, vocês estão achando que é proveniente do coronavírus, mas vocês não têm muito dado sobre isso. É isso que o pessoal está botando em dúvida. Né? Eu já vi declaração extremada, hein? Do que? As mortes que estão acontecendo? Sabe qual foi que eles disseram? O quê? Que não tem uma, não vou falar, né? Não tem uma. E esse sujeito que falou que não tinha uma, Não ele tem uma, foi o quê? uma morte, não tem morte nenhuma, causada por coronavírus. Ué, então tá causada por quê? Essas mortes todas? Pois é. Na Itália, na China, na Espanha, nos E aí Estados censuraram Unidos. ele, tiraram ele da circulação. Quer dizer, Então esse vírus existe ou não existe? olha, isso foi Gente, bom você falar isso. É assim, quer ver? Nós estamos vivendo uma situação que até eu vi ainda há pouco agora, está dizendo assim que foi a Ana Messiani que colocou, como é que era o negócio? Nós estamos vivendo assim, como se cada estado pudesse fazer o que quisesse. Não tem cada estado e dentro do estado, cada cidade, cada né? cidade. Porque assim, Messoma, vamos usar o que Messoma disse, né? Ele não falou que se você fizesse, pedisse assim, 3 médicos, cada um fizesse o diagnóstico de um determinado caso, ia dar Os tudo três coisas diferente. diferentes. Então você imagina, bom, primeiro por aí, você imagina o que é cada prefeito, cada governador, cada. Ficar tomando atitudes. Às vezes, bom, se ele quiser tomar atitude falando ele não é nada, mesmo que você fosse médico, cara, vamos parar com essa história. Médico não é pesquisador, não. Médico não é doutor, não. Médico é um cara que se formou, é um graduado, pô. Só isso, mais nada, quer dizer. Ele, quando muito que está muito por aí, ele, às vezes muito deles é só receitador de remédio, pô. Entendeu? Às vezes até um bom Google faz a coisa. Você olha assim, vê os sintomas quais são, aí você diz, vai ver que eu estou com isso. Aí vai, qual é o remédio? É esse aqui, pronto, você toma. E é mais ou menos assim, quer dizer. Então agora tu imagina, né? Se ele não tem um bom assessoramento, por que não tem bom assessoramento? Não é porque ele não encontrou a pessoa, não é que não existe. Entendeu? É difícil a gente. Aí fica uma situação que cada um diz uma coisa. Eu, por exemplo, até para fazer essa finalização, eu já alterei algumas vezes, eu já fico sem saber, pô, caramba. Se eu for me deixar pela informação do que eu vou recebendo, eu não. Estou igual a qualquer pessoa, não sabe nem o que vai escrever, o que vai fazer, entendeu? Porque não adianta ficar se norteando por notícia. Você tem alguma coisa que você acredita que eu acredito, né, que o Messias me chama, é o Messias, quer dizer, uma coisa de altíssimo nível. Então, o que ele disser, mesmo que, como ele falou ainda há pouco, ele disse assim, ó, mácula não se enxerga, meu. Mas também se você não acreditar só porque você não está vendo, então você não vai acreditar no ar, né? Não vai acreditar nos sentimentos. Então, assim, uma coisa que, esse nível de percepção, né? É uma coisa assim incrível, que a gente está meio. A gente que eu digo, não, eu estou procurando sair fora desse negócio, quer dizer, não estou me deixando abalar, né? Assim, você vê, eu estou vermelhinho, não estou por quê? Todo dia eu vou andar, com minha esposa direta aqui, nós vamos andar por aí,
Tô nem incomodado. Aí passa a caçoinha Carrocinha. a carrocinha do velho, do idoso. Vai pra casa, vai pra casa. Não vou não, porra. Sai pra lá com essa carrocinha. De vez em quando eu tento pegar minha mulher, mas eu digo, não, deixa ela quieta aí, pô. Pega não, né? Bom, não sei se Não, tem nenhuma tem mais pergunta. não. Então, ó, amanhã eu vou falar sobre os negócios e, e depois a gente entra seriamente na finalização, né? Tá até querendo, eu tenho a impressão que isso aqui nós vamos fazer alguma coisa que seja, tomara que seja assim, fazer uma coisa com menos, não, vai ser menos, vai ser uns 20 minutos também, o negócio. Não tem A jeito. Hermínia acabou de colocar assim: adorei. Receitador de remédio, exatamente como dois médicos que fui há pouco tempo. Coitado. É um problema sério esse negócio. É um problema muito sério. Eu, assim, questão de uns 6 meses, eu fui numa reumatologista daqui em Teresópolis, que me indicaram, formada pelo FRJ. Gostei muito dela e gostei mais ainda porque ela mandou eu parar de tomar o remédio que eu estava tomando. Aí eu brinquei com ela: ô, você vai me liberar do remédio? Eu não estou acreditando. É, O remédio de osteoporose, né? é. Bom, nada mais, então. Tá aqui, eu acho que o Luiz botou um negócio. Isso é ao vivo. Não, Estou isso já perdido. foi há muito Mas tempo. já falou alguma vez? Não, já respondi para ele, já resolveu. Tá, outra coisa, né? Tá. Não, isso tudo já foi visto. Agora que a Hermínia colocou e a Jussara colocou, gratidão sempre. Tá bom. Então, não perco amanhã, hein? Vamos fazer de 6 às 6h20, faz um negócio. 6? 7, né? Pô, vai confundir De as 7 às pessoas, não, 7h20. cara. Tu tá impossível. Tá bom? Até logo para todos. Obrigado.